A gente está presente dentro das favelas, transformou a CUFA na interface entre grandes empresas que queriam doar grandes quantidades, com escala, foco e eficiência, e as pessoas que mais precisavam. Então, a CUFA também adquiriu essa maior visibilidade, esse destaque durante a pandemia, o que inclusive rendeu esse prêmio e esse reconhecimento do Prêmio Best. Hoje temos aqui um convidado muito especial para falar sobre o terceiro setor e sobre como nós podemos usar bem as redes para ajudar o Brasil. Não só o Brasil, como vários países do mundo. Estamos aqui com o Preto Zezé, que é o responsável pela CUFA, a Central Única das Favelas, que é um caso assim interessantíssimo de um empreendedorismo para a área social e com uma capacidade, um crescimento, vamos dizer, adequação ao momento que a gente tem hoje extraordinário. Vamos entender um pouco mais, bastante do que está sendo feito, mas eu vou começar pedindo, Zezé, para você contar um pouco para todo mundo poder saber, desde o início, o que é a CUFA e o que ela faz hoje. A CUFA é uma instituição que já atua nas favelas do Brasil há mais de 20 anos, nascida e criada em favelas, fundada pelo Celso Ataíde, no Rio de Janeiro, e que hoje está presente nos 23 estados, mais do Distrito Federal e mais de 20 países, né? O foco da CUFA, basicamente, é formar liderança dentro das favelas, organizar um repertório de ações positivas dentro desse território para dar visibilidade a uma agenda de positividade, de potência, de criatividade e inovação e construir uma agenda pública a partir das favelas e dos seus líderes, das suas lideranças, que paute os nossos interesses junto ao setor privado, ao setor público na sociedade. A CUFA, ela hoje está mais conhecida devido ao fato da pandemia, né, o fato da gente estar presente dentro das favelas transformou a CUFA na interface entre grandes empresas que queriam doar grandes quantidades, com escala, foco e eficiência, e as pessoas que mais precisavam. Então, a CUFA também adquiriu essa maior visibilidade, esse destaque durante a pandemia, que inclusive rendeu esse prêmio e esse reconhecimento do Prêmio Best. Perfeito. Hoje a CUFA ela foi escolhida, definida, apontada como a melhor do Brasil pela Academia do IBEST entre todas as ações sociais existentes, com várias tão boas. Mas, como você falou, na pandemia vocês tiveram uma oportunidade de usar uma estrutura que vocês já tinham e desenvolver um trabalho muito importante. Para tangibilizar melhor, para as pessoas entenderem como funciona, você podia explicar um pouco qual foi o trabalho da CUFA durante a pandemia? A CUFA, como ela estava presente nos 27 estados, mais nos 26 estados, mais no Distrito Federal, acabou que a CUFA virou o parceiro fundamental de empresas que queriam fazer doações nos territórios e com foco nas pessoas que mais precisavam, né? E isso fez com que a CUFA ela começasse a conectar desde empresas de gás, de comida, transferência de renda, plataformas digitais como a PicPay, distribuição de gás, chip telefônico, ou seja, tudo que era necessário para diminuir os impactos da pandemia na vida das favelas, né? E as favelas, antes da pandemia, só para vocês saberem, elas produziam 119 bilhões de poder de consumo, que dá o PIB do Paraguai e da Bolívia junto do Uruguai sozinho. Então não estamos falando só de um lugar de dificuldade e de tragédia. Mas mesmo nesse lugar, as pessoas com dificuldades enormes, somente pela ausência de políticas públicas, as pessoas conseguiram inovar, conseguiram se recriar, conseguiram se refazer. A CUFA mesmo teve que fazer a sua reconversão da sua matriz de atuação. Imagine, uma instituição que trabalha com mobilização, de repente acontece um problema no mundo que diz não mobiliza, não juntem gente, não reúnam pessoas. Então as primeiras pessoas a serem mandadas para casa foram as pessoas vulneráveis que estavam na nossa rede de colaboradores. Depois a gente fez uma discussão sobre qual era a nossa missão dentro da pandemia. A gente não ia poder ficar olhando nossos pares morrerem de fome ou de necessidade ou mesmo doente e a gente não poder fazer nada estando presente nesses lugares. Então, ao contrário de todo mundo que foi orientado aí para casa, a CUFA nunca saiu da rua. E isso levou algumas pessoas nossas, mas a gente estabeleceu um protocolo rígido de saúde. Os nossos escritórios se transformaram em galpões de distribuição e logística, e isso fez com que a gente entregasse cesta do extremo sul do Rio Grande do Sul até as tribos indígenas e ribeirinhos e quilombolas do Alto Amazonas, no Xingu, né? E a gente fosse entregar de barco. Então, a CUFA acabou se tornando essa grande rede gigante de logística a ponto de chegar a mais de 5 mil favelas fazendo esse tipo de atendimento e hoje continua. No primeiro ano da pandemia, nós chegamos a um valor de 187 milhões de reais, atendendo aí 1,5 milhão de pessoas, que corresponde, cada pessoa corresponde a 4,2, então nós chegamos aí
algo em torno de 6 milhões. Esse ano nós já estamos aí em mais de 510 milhões, já atendemos mais de 20 milhões de pessoas. Então, essa grande rede foi a que foi, inclusive, reconhecida, premiada, mas principalmente conectou possibilidades da gente apresentar um Brasil solidário, um Brasil que se ajuda, um Brasil que pode se conectar em torno de uma agenda positiva. Muito bom. E uma estrutura logística tão pulverizada como essa, com capilaridade tão grande, ela, sem dúvida, é difícil de ser gerenciada. Quantas pessoas hoje trabalham para a CUFA? Hoje nós temos em torno de 40 mil pessoas todos os dias nas ruas fazendo todo tipo de atividade que você imaginar. Como nós estamos agora também trabalhando já a retomada das atividades, durante a pandemia nós criamos empresas sociais ligadas à Favela Road, que hoje é capitaneada pelo Celso Ataíde, que saiu da CUFA, e eu fiquei na presidência conduzindo os trabalhos. Essas empresas, elas são empresas que financiam as atividades que a gente faz, parte dos recursos que ela adquire, até porque a CUFA é parceira dessas empresas. Mas a gente criou empresa de digital influencer, criamos empresa de telefonia, estamos agora criando empresa de empregabilidade, programa de empregabilidade, qualificação. E a internet, nesse aspecto, ela é uma chave para nós, a ponto de a gente estar preparando um grande movimento para defender a internet como direito fundamental, como é a educação e a saúde, porque sem ela seria impossível, por exemplo, a gente mobilizar essa quantidade de lideranças. Teve reunião nossa no Zoom, que a gente teve 950 pessoas, que eram dos mais diversos lugares do Brasil. Para você imaginar. Os cadastros que a gente controla via informação são cadastros que tem só numa favela aqui na Heliópolis, que atende 10 mil pessoas por mês, é coisa gigante. Você está em 650 favelas no estado de São Paulo. Então você está, é um negócio assim enorme que a favela provou que é capaz de, mesmo no pior momento do mundo, produzir tecnologia, inovação e criatividade e poder ajudar e ser ajudada. Muito bom, mas impressiona muito esses 40 mil. Essas 40 mil pessoas, eu acredito que tenha algumas pessoas trabalhando full-time, bastante gente voluntários, é isso? Isso, tem todo tipo. Tem gente trabalhando full-time, tem gente trabalhando voluntário, tem voluntário que vira full-time, tem atendido que vira voluntário, tem voluntário que vira liderança, então tem vários perfis, porque é um movimento também de agregar pessoas. Eu acho que isso é o grande legado que nós vamos deixar, é possível juntar pessoas em torno de agendas comuns que ajudem a coletividade. Isso, para mim, eu acho que é a maior lição que nós tivemos em momentos tão difíceis da gente ter tantos exemplos de pessoas que estão querendo somar e participar de uma luta com a gente. Muito bom. Dentro dessa estrutura toda, como é que funcionam os recursos para vocês poderem ter essa estrutura tão grandiosa e necessária? É por doação? O governo ajuda alguma coisa? Como é que é? Não, isso é doação que vem, porque geralmente o parceiro que doa, por exemplo, 500 mil cestas básicas, a gente pega um percentual disso para manter essa logística. Porque a pessoa só vê a cesta chegando, não vê que tem que limpar, que tem que proteger, que tem que organizar, que tem que distribuir, que tem que monitorar, que tem que mostrar transparência para o doador, que tem que fazer um processo de divisão e equidade para que aquele cara que recebeu a cesta, aquela mãe que recebeu, nesse mês não receba no outro, que já está contemplada, ou se recebeu uma cesta, recebe um cartão, se recebeu um cartão, não recebe o gás. Então, para poder equilibrar, até porque não tem para todo mundo. Então, você tem que ter também uma retaguarda que lhe proteja para você prestar conta, para você fazer gestão do dinheiro, para você tirar nota fiscal, para você apresentar os resultados e apresentar na ponta, fazer o link. Da hora que o dinheiro entra, até a hora que se transforma em cesta básica e chega na mão das pessoas que mais precisam. Perfeito. E uma curiosidade, dado o tamanho que a CUFA tem hoje, ela se estrutura internamente como uma empresa, ou seja, tem a figura de um CEO, CFO, diretor de marketing, diretor de gente, existe isso? Hoje tem, né? A figura do CEO, no caso, seria eu, que é o presidente da empresa. A gente nunca teve resistência a discutir uma ideia de social com econômico. Então, para nós, a gente até nos autodenominamos executivos sociais. Porque precisa fazer uma gestão, precisa de ter... A favela já produz o seu compliance, dos seus princípios éticos a serem seguidos. A favela já apresenta um ESG desde antes de falarem de ESG. Então, o que nós estamos produzindo, só não estamos no mesmo lugar das pessoas que têm mais legitimidade para falar. Nós estamos produzindo leitura de realidade, de produção intelectual, mas não estamos na universidade. Nós estamos produzindo compliance ESG na base, mas não estamos no ambiente da FGV para poder ter aquele título de quem tem o curso. Então, assim, tem muita coisa acontecendo no ambiente interno, digamos assim, dentro do ambiente corporativo da CUFA, que se assemelha muito a grandes empresas e, em algumas questões,
como gestão de crise, gestão de pessoal, otimização de tempo, de gasto, ampliação do impacto, ampliação dos resultados, são coisas que muitos se parecem com grandes empresas, no entanto, com um advento realizado num ambiente onde as condições são as piores possíveis. Perfeito. Executivo social é perfeito, é muito bom. Agora, essa responsabilidade que vocês têm hoje, ela é bastante grande, porque o Brasil já tem muito problema. Mesmo uma cidade grande tem problemas. Quando você pensa numa favela, que é uma cidade, né, com maior ou menor tamanho, ela é negligenciada absolutamente numa série de necessidades que ela tem. E vocês estariam aí para suprir, dentro do possível, isso. Isso gera em vocês uma necessidade de vocês terem não um governo paralelo, mas um apoio ao governo. É assim que vocês veem? Nós vemos como uma sociedade organizada que produz ações e soluções e que podem até vir influenciar o poder público, porque a gente não defende que a sociedade substitua o Estado, até porque o Estado recolhe volumosos impostos da sociedade para devolver em forma de política pública, que na maioria das vezes não acontece para o cara que paga o seu imposto. Então, vamos dar um exemplo. O cidadão que mora no Higienópolis, no Itaim ou no Jardim Europa, ele paga um imposto ali na fonte do produto que ele consome e retorna na hora. Você vê lá arborização, limpeza, saneamento, iluminação, caminhão do lixo passando, segurança. O cidadão que está na Zona Leste, na Brasilândia, no Capão Redondo, lá em Parelheiros, ele não recebe o mesmo retorno. Então, acaba pagando mais imposto, inclusive não recebendo. Então, é preciso que a gente saiba que o papel fundamental nosso é de muitas vezes produzir realmente uma governança do território parecida com um governo paralelo, mas que a nossa defesa, na verdade, é que o Estado se faça presente com políticas públicas, porque embora a gente apoie, a gente construa alternativas, o Estado tem obrigações e ele tem a estrutura necessária a produzir uma política pública em escala para dar de conta do tamanho dos problemas que nós temos estruturais. Perfeito. Você falou na questão da pandemia, da importância da logística, né, que realmente foi fundamental. Vamos dizer, você tivesse o fluxo das necessidades sendo supridas em cada favela. Só que vocês têm uma outra atuação muito importante na formação, na educação da população das favelas, para que elas tenham a capacidade de crescer, de ter mais oportunidades, dado que, novamente, estão negligenciados como são hoje. Como é que funciona essa parte da formação? A parte da formação, ela se dá permanentemente, porque como nós estamos o tempo todo em ação prática, tu errou, tu corrige. Tu escorregou ali, tu levanta. Tu teve um problema, coletivamente, vamos encontrar uma solução. Tu não tem uma solução aqui, mas o Estado do Amapá tem. O Estado do Amapá tem um problema que Santa Catarina pode ajudar. Então, como nós somos um ecossistema vivo, de todo o tempo está produzindo soluções, está no meio, convivendo, isso acaba também possibilitando um processo de formação permanente em que muitas vezes um cara que lavava carro, que nem eu, estava presidindo a CUFA Global, que tem o escritório em Nova York, e agora está pilotando uma logística desse tamanho no país inteiro. Então, a CUFA é voltada para isso, para transformar essas pessoas invisibilizadas pelas questões várias, dificuldades, questões culturais do país, em lideranças, para apresentar uma mudança do seu território, mas, paralelo a isso, também apresentar uma formação muito forte de lideranças que estão apresentando um Brasil para o outro, que é esse Brasil invisibilizado de onde nós vivemos e viemos de lá, para esse Brasil oficial, que agora todo mundo está se vendo, depois da pandemia, né? A pandemia veio e foi uma lanterna nesse porão de desigualdades que o Brasil era. Eu espero que as ações que a gente conseguiu em parceria, as lideranças nossas que a gente mobilizou, que fez com que as nossas ações mobilizassem lideranças fora da favela, possam continuar de mãos dadas, fazendo da solidariedade um movimento mais forte e mais contagioso que o próprio vírus. Bom, você comentou, é impressionante, vocês estariam agora eu li também, vocês estão em 18 países, até na ONU já tem CUFA. Como é que vocês conseguiram... A gente abriu na África, né? Na África agora Camarões, Guiné-Bissau e Etiópia. Abriram mais 3, eram 17, agora são 21. Na ONU nós temos cadeiras, na ONU, que é Afrodescendência, Juventude e ONU Habitat, que trata com questão urbana. Como é que é o processo quando você tem esse país? Você tenta difundir a experiência de vocês que vocês vêem no Brasil e criar um embrião para que seja replicado lá, ou vocês efetivamente põem a mão na massa e tentam replicar lá nos locais, nos outros países? O slogan, inclusive, nosso é assim, problemas diferentes, soluções incomuns, é a CUFA Global, né? Porque você tem sotaques diferentes da desigualdade, mas a base dela é a mesma. Você vai ter um bairro que as pessoas acham que é violento, você vai ter pessoas se virando para superar dificuldades, você vai ter gente criando, inovando em todo o tempo, você vai ter uma massa trabalhadora se mobilizando
e produzindo riquezas e sendo espoliado dos seus direitos, né? Então, isso é comum no mundo todo, do país mais desenvolvido ao subdesenvolvido. Então, quando eu conecto as competências, essas iniciativas e essas vontades de virar o jogo, eu crio uma grande convergência mundial, né, internacional, de soluções. E isso faz com que a gente possa apontar, né, para o mundo e dizer: essa experiência brasileira pode inspirar o mundo a encontrar saída junto com a gente. Perfeito. E vocês estão tendo eco em cada um desses países, já encontram iniciativas que estão ouvindo, estão se espelhando, e vocês estão conseguindo assim, replicar essas boas ações que vocês têm no Brasil fora? Com certeza. Tem o caso eu lembro, durante a pandemia, lá na Irlanda, uma liderança nossa, a Silvia, ela juntou um grupo de mulheres estrangeiras e montaram uma grande brigada para cuidar dos idosos na época, porque tem muito idoso na Irlanda, e muito idoso sozinho. E eles não podiam sair para fazer suas compras, eles não podiam estar ali no convívio, então elas iam limpar o quintal, cortar a grama, juntar o lixo, limpar a casa, comprar remédio, comprar comida. Ou seja, que era uma grande rede de solidariedade em torno das pessoas idosas. Tem muita gente idosa na Europa, né? Então, a frente que elas fizeram de mulheres foi muito interessante porque focou nessa rede de ajudar os idosos. Muito bom. Você falou rapidamente sobre a Favela Holding, que eu acho que é um caso extraordinário, onde vocês estão criando empresas para suprir as necessidades que vocês enfrentam todo dia, né? Como é que funciona essa Favela Holding? Ela é presidida pelo César Taíde, que é o fundador, o criador da CUFA. Ela trabalha na perspectiva de desenvolvimento econômico na base da pirâmide. Então, você tem uma empresa de logística, empresa de live marketing, agência de comunicação, produtora de eventos. Você tem uma série de empresas, empresa de telefonia, empresa de editora para entrar, né, produzir livros, lançar livro dos autores das favelas. Tem Favela Filmes que trabalha na área do audiovisual. Então você tem ali uma gama de empresas que atuam dentro das favelas, organizando o trabalho para geração de lucro e compartilhamento do progresso que essas empresas geram. Perfeito, muito bom. Quando você olha, vocês já fizeram tanta coisa interessante, tentar pegar um pouco aí da experiência de vocês para te perguntar, o que você acha que foi o maior desafio? Você já teve certamente muitos desafios, mas o maior desafio que vocês conseguiram transpor com a CUFA? Eu acho que o maior desafio foi ter que tirar a favela daquele imaginário de que nós só somos problemas, tragédias e dificuldades. E aí eu acho que foi um desafio que a gente encarou bem. Eu lembro quando há 20 anos atrás a gente falava favela, às vezes até as pessoas da favela não queriam tocar nesse tema. Hoje você está vendo o tema transbordar. Se fosse uma linguagem empresarial, nós abrimos mercado, então tem gente trabalhando com favela em tudo que é frente, organizações atuando em favela com tudo que é nicho, e eu acho isso muito positivo. Quanto mais iniciativas e soluções tiverem, melhor para as favelas. E agora o mundo, né, olha para as favelas sabendo que existe algo mais do que sofrimento e dor, e que favela não é carência e favela é potência. Muito bom, muito importante. Uma outra pergunta sobre percepção que hoje as empresas estão dando mais atenção ao ESG, que é algo que a gente vê uma mudança bem forte nos últimos tempos. Certamente causada pela pressão do consumidor, né, que entende que tem um desequilíbrio e cobrando das empresas alguma coisa. Você acha que essa tensão que existe hoje, ela tende a ser permanente e até aumentar? Você acha que a tendência do mundo é que as empresas tenham mais cuidado e queiram participar um pouco, vamos dizer, na solução dos desequilíbrios? Eu acho que a forma que a sociedade estava organizada entrou em colapso de tal forma que todo mundo está precisando se rever. Eu acho que é o primeiro ponto da mobilização das empresas. A outra é que acaba que, como o mercado é dinâmico, estar em sintonia com essas causas também pontua bem no mercado. Isso do ponto de vista das empresas. Do ponto de vista da sociedade, eu acho que a gente deve mais e mais qualificar a consciência do consumidor, porque isso vai mudar a atitude do mundo corporativo. Na medida que eu não vou comprar numa empresa, não vou comprar meu carro, não vou botar meu filho numa escola que não tem identidade comigo, eu passo a regular, construir um instrumento de regulação fortíssimo, que é o poder de consumir, e pautá-lo em cima dos meus interesses e das outras questões, né, que são importantes. Nós estamos vivendo um mundo num colapso ambiental, ou seja, os recursos naturais, eles são finitos, a gente está vendo isso. Isso é uma coisa que tem que ser discutida, porque isso atinge do pobre ao rico, mais os pobres ainda, porque não tem como se proteger, e muitas vezes o cara nem entende, porque ele está sem casa e vai fazer uma ocupação numa área de risco
que é na beira de um rio, como aquele é prejudicial para todo mundo, o rio porque vai ser contaminado e para ele, se tiver uma enchente, ele vai se morrer afogado. Então, vai ser arrastado, né, pela água. E aí você cria um desequilíbrio total. E a população das favelas, ela sofre com uma espécie de racismo ambiental, porque o meio ambiente, inclusive, que elas usufruem, é um meio ambiente precarizado, de falta de saneamento de água e esgoto, qualidade ruim do ar, da água, quando tem, 49% inclusive, não tem água regularmente. Isso tem a ver com questão ambiental fortíssima. E quando você olha esses elementos em sintonia, né, a natureza, a sociedade, o trabalho e o capital, você começa a ver que tem que se refazer um novo acordo. Acredito que o ESG, se avançar a sociedade na sua consciência, e que se for sério, não só uma atividade de marketing ou para pontuar na Bolsa de Valores, acredito que o ESG pode reposicionar a atividade de produtos, marcas e serviços, e com certeza isso também a sociedade vai reconhecer e vai ter aí um feedback, uma linha de mão dupla de produção de outra consciência, um outro engajamento. Vamos torcer. Você falou do desafio. Eu queria perguntar sobre outros 2 orgulhos que você tenha pessoalmente. Um orgulho assim, de uma iniciativa que foi iniciada pela CUFA e se transformou em uma coisa que você tenha bastante orgulho, e alguma história pessoal de alguém que você viu evoluir e fazer algo grandioso ou importante por conta da CUFA. Teria algum exemplo? Tem vários, né? Fico até pensando qual contar, mas vários são. Pode contar são tantos. Se quiser mais de um, pode mais de um. Nada, eu acho que tem muitos exemplos. Eu gosto de pegar o meu presidente da CUFA de São Paulo, Márcio Ivan, que é um cara que veio do cárcere, né? Ficou 10 anos preso. Só hoje, inclusive, a gente está deixando isso público, porque durante muito tempo a gente não queria nem que falasse para não isso não servisse de um apelo emocional para que a gente pudesse se afirmar, mas que se afirmasse pelo talento, pelo trabalho, pela liderança dele. E tem o presidente da CUFA do Ceará, o Pequeno, que era um cara que estava na rua, largado, e de repente hoje virou presidente do estado do Nordeste, estratégico para nós. Sem falar na quantidade de mulheres que estão dando uma lição, estão dando a visão de futuro para nós, estão nos ensinando para onde ir, e elas nem são uma parte da luta, elas são a própria luta. Então, mulheres como Carline, como Giovana, como Daniela, como Raquel, mulheres que estão de Norá, no Rio Grande do Sul, que comandam nossa logística, Maura, que está comandando a logística na ponta do território do estado de São Paulo inteiro. São mulheres que, além de ter a sua vida para cuidar, além de ter o seu trabalho, elas estão doando a sua vida para que outras vidas melhorem. Essas pessoas me dão orgulho e me inspiram todo dia. Acho que a palavra aí que norteia tudo é oportunidade, né? Se a pessoa tem valor, tem o que fazer, existe a oportunidade, né? Que é algo que deveria existir no mundo inteiro, mas vocês estão fazendo a sua parte. Zezé, a CUFA, então, ela hoje tem uma capilaridade gigante, um volume de trabalho gigante, e com certeza a tecnologia é uma ferramenta fundamental, né, para que isso virasse uma realidade. E a gente entende que a tecnologia pode ser usada de várias formas, por exemplo, você poder dar transparência, para você ter comunicação com as pessoas que querem ajudar, até para atrair novas doações ou atrair mais pessoas que querem participar, que é o uso da tecnologia hoje, das redes sociais, pela CUFA. A tecnologia se tornou fundamental. A gente está lançando um projeto Favela on Wi-Fi, que é instalar pontos de internet gratuita dentro das favelas para as pessoas terem acesso a redes sociais, a comunicação. A gente já tem dados no Data Favela, com o nosso estudo de pesquisa, que 30% a gente distribuiu, para você ter ideia, 4,5 milhões de chips para mães da favela durante a pandemia. E aí a gente, depois de realizar a pesquisa, vimos que esses chips estavam sendo utilizados. A mãe que usava para o menino estudar, para ficar no videogame, para ela ter mais tempo de ocupar um pouco, para ela fazer o negócio, a ponto de 30% dos negócios nas favelas estarem sendo feitos através de tecnologia, de smartphone, né? Usando a internet. Muitas vezes as pessoas tinham um telefone, mas não tinha internet. Então nós estamos levando favelas como no Barroso, em Fortaleza, como na Rocinha, no Rio de Janeiro, Heliópolis, em São Paulo, já estão em pleno andamento. Na Rocinha está dando 30 e 40 mil acessos mensais. E são empresas que se pagam, se autofinanciam, porque lá você tem uma propaganda, que essa que paga a conta, o cabo vai até a favela, clica na antena, que não é mais aquele trambolhão, um negocinho pequenininho, e ali está dando um sinal. E as pessoas têm acesso à internet, que já mostrou na pandemia, que eu acredito não vai sair tão cedo de nossas vidas, e muita gente descobriu a utilidade dessa ferramenta. Muito bom. E como que uma pessoa que queira ajudar a CUFA ou participar, ou dar seu tempo, o que ela faz para poder entrar em contato com vocês? A pessoa entra nas nossas redes sociais, tá aí, @CUFA Brasil, tá em tudo que é lugar. Pode ir no nosso site,
www.cufa.org.br, e lá você vai conseguir falar com a gente. Existe espaço para novos voluntários poderem trabalhar com a CUFA? Existe toda hora. O que você tiver aí um tempo, 1 hora, 2 horas, pode colar que você vai encontrar alguma coisa para fazer. E traga aí, com certeza a gente vai aprender com a vinda da pessoa que tiver a fim de colaborar, e espero que a pessoa também aprenda conosco. Uma última pergunta, então, para finalizar, seria como é que você vê aí o futuro próximo da CUFA? Qual que é o objetivo de vocês para o ano que vem e para depois? Como é que vocês podem fazer ainda mais pelo Brasil e pelos outros países do mundo? Primeiramente, nós vamos retomar nossas atividades, o basquete de rua, o Top CUFA, a Taça das Favelas, o Prêmio Pretos Empreendedores. E agora, atualmente, está em andamento, inclusive aqui, primeira mão para vocês, está sendo criada, o governador de São Paulo aceitou uma provocação da CUFA e uma proposta de lançar um museu da favela, com a memória, com o registro dessa capacidade de inovar, dessa inteligência, a sistematização desse conhecimento gestado nesse território, e um lugar para ser o palácio onde a gente guarda isso, um favelácio onde a gente guarda isso, que vai ser ali onde era o palácio do Campos Elíseos, vai virar o Museu das Favelas. Zezé, queria agradecer muito a sua participação. Realmente é um prazer para o IBEST poder agraciar vocês com o prêmio de melhor, que nós só somos o mensageiro, né? O mercado, né? As pessoas, a população que vota, e é um trabalho extraordinário que vocês têm, que eu espero realmente podermos acompanhar aqui. Ano que vem tem mais prêmio e poder ver esse crescimento, porque o Brasil precisa. Então, muito obrigado em nome de todos, muito obrigado a você. Eu que agradeço, e agradeço o reconhecimento do Prêmio IBEST, ganhando 2 categorias. Fico muito feliz em poder estar fazendo algo que inspire o Brasil e de estar junto de um reconhecimento tão importante como o IBEST. Muito obrigado.